Boa noite, irmãos. Mais uma noite no pequeno grupo Presença de Deus, um PGM da Igreja Batista Conexão Cajobi. Tudo bem com os irmãos? Mais uma vez também compartilhando a palavra, compartilhando o vinho novo, compartilhando uma palavra de esperança para a tua vida, você que está aí na tua casa, você que está no isolamento, você que tem aí agido com precaução, que tem estado na posição, que tem se colocado na brecha nesse tempo difícil, orando, intercedendo, que você receba a palavra de Deus hoje para a tua vida. E esta palavra está lá em Atos, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Antes, porém, queremos fazer uma linha cronológica dos pontos que foram pregados até aqui pelo pastor Marcelo, lembrando aos irmãos que estamos no livro de Atos, Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, e no primeiro capítulo nós acompanhamos Deus fazendo uma promessa, o Espírito fazendo uma promessa de que os discípulos receberiam um poder do alto, que eles ficassem em Jerusalém e que eles receberiam um poder. No capítulo 2, versículo 4, nós vemos verdadeiramente os discípulos recebendo o poder, que outrora já dizemos que não é apenas um poder, não é apenas uma energia, que é sim uma pessoa, no caso o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que se entristece, uma pessoa que se alegra quando nós estamos alegres. E eles receberam o poder. A palavra diz que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E agora nós acompanhamos aqui Pedro e João caminhando em direção do templo, e onde Deus dá novamente uma demonstração de que Ele estava com os discípulos. Deus está conosco, irmão, nesse tempo difícil. Ele quer dar demonstrações de poder. Ele quer manifestar a presença dele nas nossas vidas. Porém, é necessário entrar no templo. É necessário entrar no tabernáculo. O salmista, num dos salmos, diz que quando ele entrou no tabernáculo, é como se ele tivesse entrado numa clareira. A compreensão dele foi alargada. A compreensão dele acerca da missão dele, a compreensão dele acerca de Deus, a compreensão dele acerca de si próprio foi alargada. Quando a gente entra no templo, quando a gente entra no tabernáculo, a nossa visão fica transformada. Nós jamais voltamos a ser as mesmas pessoas. Pedro e João estavam seguindo em direção do templo. Há várias perspectivas para analisarmos essa expressão que está em Atos. Se eles estavam caminhando em direção ao templo para cumprir mais um rito, para cumprir mais uma observância judaica, que eles eram judeus, ou se verdadeiramente eles estavam entrando dentro do templo e deixando o templo entrar dentro deles. Engraçado que quando a gente entra dentro do templo e deixa o templo entrar dentro da gente, Deus nos surpreende. E Deus surpreendeu aqueles dois homens que estavam indo cumprir um rito, porque no caminho estava ali um homem há anos à margem da sociedade, um homem que estava ali abandonado pela sociedade, porque ele tinha um defeito, e muitas das pessoas o rotulavam, os olhares das pessoas rotulavam,
estereotipavam esse homem, dizendo que ele era coxo, ele era aleijado, porque havia uma relação muito íntima entre pecado e doença. Então aquele homem estava na porta da Formosa, no pórtico. E quantas milhares de pessoas estão no pórtico? Nem entram no templo, nem deixam o templo entrar dentro dele. Há milhares de pessoas dentro das quatro paredes das igrejas, mas que se encontram ainda no pórtico, nem entram dentro do templo, nem deixam o templo entrar dentro deles. E esse homem foi abordado ali, ou mesmo esse homem abordou os dois discípulos, e Pedro olhou para ele com o olhar de Jesus. Não foi um olhar humano, mas o olhar de Jesus que tocou aquele homem, porque ali liberou virtude, porque dele saiu virtude, e aquele homem foi amparado pelos discípulos, e a Bíblia fala que ele foi curado, irmãos. É isso é ser igreja. Isso é ser igreja, isso é ser instrumento, isso é se deixar usar pelo Senhor Jesus, isso é instrumentalizar o poder do Espírito Santo de Deus. Quando a igreja faz isso, ela consegue ser verdadeiramente igreja. Deus te levantou para ser igreja, para ir e ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Porém, como igreja, nós passamos por um momento bastante difícil. Muito difícil. A primeira vez que a igreja foi levada ao Vale da Decisão foi logo no início do cristianismo, onde houve uma discussão para saber se as pessoas que estavam sendo recebidas na fé, se elas precisavam ser circuncidadas. Nesse primeiro momento, a igreja como um todo teve que decidir se queria ser uma reles concubina ou se queria ser verdadeiramente a noiva do Senhor Jesus. E todos sabem o que aconteceu, a visão de Paulo. Verdadeiramente foi entendido que eles não deveriam participar do rito judaico para ser recebidos na fé cristã. E a igreja foi e decidiu ser noiva. Novamente na reforma, a igreja foi levada para o Vale da Decisão novamente. E ela teve diante de si uma escolha para fazer. Se queria ser noiva do Senhor Jesus ou se queria ser uma viúva dele. Porque foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que a igreja decidiu ser igreja, que a igreja decidiu ser noiva do Senhor Jesus e não ficou engessada nas liturgias, nos ritos do catolicismo romano. A igreja decidiu ser igreja. Novamente, nesses tempos, a igreja está sendo levada novamente ao Vale da Decisão. E a decisão que ela precisa tomar atualmente é se quer ser noiva do Senhor Jesus ou se quer ser apenas mais uma amante do mundo, uma amante da política, uma amante da boa mesa, uma amante dos ricos, uma amante que deixou o noivo a ver navios. Então, novamente, nós somos levados ao Vale da Decisão. Noiva é essa que Pedro e João foram. Deus abre o nosso olhar quando nós temos a disposição de olhar com os olhos dele. E quando Deus abre o nosso olhar, nós conseguimos enxergar o invisível nos invisíveis. Estamos num tempo que precisamos ter esperança, que precisamos ter fé
na promessa do Senhor Jesus, precisamos ter fé, precisamos resgatar a fé nas promessas do Senhor Jesus, entender que Ele tem um plano, Ele tem um plano de contingência nesse momento que nós vivemos, Ele tem um plano, mas nós precisamos decidir se verdadeiramente queremos o Senhor Jesus e queremos ser a noiva, ou se simplesmente queremos ser uma amante. Deus está levando a igreja para o vale da decisão. É importante porque quando somos levados para o vale da decisão, entramos dentro do templo e o templo entra dentro de nós e as hierarquias são quebradas, as hierarquias humanas, para mostrar verdadeiramente quem tem a autoridade. Deus tem a autoridade para fazer a igreja se tornar a noiva novamente, para fazer a igreja atrair a presença de Deus para a vida das pessoas, para fazer a igreja ser um imã da presença de Deus, para que a presença de Deus restaure as vidas no âmbito dos lares, no âmbito familiar. Só que nós precisamos pagar o preço. E pagar o preço nesse momento para ver novamente os milagres do Senhor acontecendo. Talvez alguns achem que não há mais necessidade de acontecer os milagres. Os milagres sempre foram a carta. Os milagres sempre foram manifestações de Deus. Não era uma jogada de marketing de Jesus. Os milagres fazem parte do reino de Deus. Os milagres são a anunciação do próprio Deus. E Deus continua sendo o mesmo. Amém? Que a tua casa seja um lugar de milagres. Que você entre dentro do templo, deixe o templo entrar dentro de você, para que você, como igreja, seja a noiva e não a amante. Igreja do Senhor Jesus, eu sei que a igreja do Senhor Jesus, Jesus te convida hoje a ser canal de bênção, a ser a noiva, amada, adornada, purificada no sangue dele. Amém? A gente fica feliz porque estamos em um tempo de isolamento, mas Jesus não está isolado. A igreja não está isolada. Ela continua acontecendo através de você, através de mim, através dos pastores. A igreja continua desejando, anelando o noivo. E neste momento Deus convida. É um tempo de decisão. Subamos para a recâmara. Deus nos chama para a recâmara. É na recâmara que nós temos poder de filhos. É na recâmara que a igreja tem poder para manifestar a glória de Deus neste mundo, sem depender de nenhum outro poder, sem depender de nenhuma outra pessoa, senão da pessoa do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, irmãos. Receba o poder de Deus na tua vida hoje. Quero orar por você. Amém. Pai, manifesta a tua glória hoje na vida de quem está em casa, Pai. De quem quer ser igreja verdadeiramente. Leve-os para o vale da decisão. Manifeste a tua glória, manifeste a tua presença, Pai. De maneira que as pessoas possam ter experiências contigo, porque o Senhor continua sendo o mesmo. E através da experiência, Pai, te manifeste em milagres, em sinais, em maravilhas, em salvação, em restauração para as famílias, para as vidas, Pai. Vai visitar aqueles que estão doentes, Deus, que estão nas enfermarias, que estão nas UTIs, Deus. Só o Senhor sabe quanta dor, Pai, o quanta dor, Pai, há sobre esse país, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor libere o teu bálsamo sobre a vida das pessoas, que o Senhor libere o teu bálsamo, Pai, sobre a vida dos doentes, Pai querido. O Senhor libere o teu bálsamo, Senhor, sobre a vida da tua igreja, Deus.
que novamente é levada para o vale da decisão e quer ser verdadeiramente a noiva do Senhor, quer vencer, Pai, os obstáculos, Senhor, quer se resolver em Ti, se consumar em Ti, Pai, porque o Senhor é o justo, é o único para desfazer os nossos preconceitos, o Senhor é o único que pode desfazer os nossos equívocos ao longo da história, o Senhor é o único que pode nos levar ao cumprimento integral da nossa missão, Pai. E só pode ser integral aquele que conseguiu ser íntegro, Pai. Que a Tua igreja consiga ser íntegra na realização da missão integral que o Senhor deu para ela, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus, irmãos.